Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter a respeito do café. E o assunto de hoje, nós vamos falar de algumas dores que os cafeicultores, você cafeicultor, tem enfrentado ao longo dos dias com a sua atividade cafeeira. Algumas adversidades que nós temos passado e algumas alternativas também, claro, além de elencar adversidades, nós vamos falar um pouquinho das alternativas que nós temos para que a gente possa minimizar os impactos causados por essas adversidades, por essas dores. Mas antes de nós continuarmos aqui com o nosso assunto, quero convidar você, como eu sempre faço, dá o joinha pra gente, faz muita diferença. Vamos lá então para o nosso assunto, né? As adversidades, as dores da cafeicultura atual. Nós que estamos na montanha, cafeicultura de montanha, nós sofremos bastante, é claro, como todas as outras regiões também cafeeiras têm sofrido, mas outras regiões às vezes têm uma facilidade a mais e nós vamos entender essa facilidade ao longo do nosso bate-papo. Mas vamos aqui, eu vou falar de quatro dores, quatro adversidades que têm tirado o nosso sossego na agricultura. É a questão clima, essas mudanças climáticas, já falamos disso em vídeos anteriores, né, e acho eu importante retomar agora, que é um momento muito importante para a nossa cafeicultura, em que as plantas de café estão no processo de floração, no processo de florada. Estamos vivendo aí um tempo seco, sem chuvas, e as chuvas que caíram há dias atrás, pelo menos aqui na nossa região, foram poucas, né? Não tiveram um volume expressivo e isso tem prejudicado demais as nossas lavouras. Estamos aqui numa área, uma lavoura que foi colhida e por conta dessas adversidades climáticas perdeu bastante folha, desfolhou bastante por conta de uma ferrugem que veio aqui depois, né? Então perdeu-se bastante folhas e essas lavouras estão abotoadas para florir. E será que vai vingar essas flores? Olha, muito provavelmente não, porque não temos folha o suficiente para manter o frutinho, né, o chumbinho que vai nascer ali. Essa é uma das adversidades. E como nós podemos driblar isso? Nós estamos aqui, eu me abriguei aqui, porque o sol hoje está muito quente, me abriguei aqui à sombra de uma árvore que tem aqui nessa lavoura. É uma alternativa, o sombreamento. Hoje, muitas propriedades aqui da nossa região, das matas de Minas, como você sabe, né, região do Caparaó também, estamos aqui nessa interseção dessas duas identificações geográficas, nós temos algumas propriedades aqui fazendo o plantio de uma segunda cultura. O abacate, por exemplo, tem até um vídeo que nós postamos há muito tempo atrás falando dessa diversificação de renda, e eu estava numa propriedade onde os produtores estavam plantaram, né, abacate nas linhas do café. Uma segunda renda, uma segunda cultura e, além de tudo, vai promover um sombreamento e amenizar a temperatura em uma determinada região. Isso é uma alternativa, porém é mais trabalho que você, produtor, vai ter, porque é uma segunda e vai ter que aprender sobre ela. Mas algumas outras ações simples podem facilitar com que a gente possa suportar, que a planta possa suportar melhor essas oscilações climáticas. Como eu já venho mostrei nos primeiros vídeos que nós colocamos aqui nesse canal, no nosso canal aqui da GaiaTech, a condução de vegetação nas entrelinhas, ou mato que nasce espontaneamente, ou então a gente fazer o plantio ali nas entrelinhas, para manter a superfície do solo sempre protegida, com uma temperatura mais amena, e também com isso mantendo a umidade no solo. As plantas de café, elas vão sentir menos os impactos dessa radiação solar forte que toca o solo se ele estiver exposto. E com isso, elas sentindo menos, elas vão ter mais resistência para suportar essas variações climáticas que a gente tem vivido. Uma outra alternativa na região, até tempos atrás eu sempre dizia, né, que não precisávamos nos preocupar com isso, mas hoje o meu discurso mudou, porque a gente tem visto que com essas distâncias entre as chuvas, porque está cada vez mais mal distribuída a chuva,
torna-se necessário aqui na nossa região agora a irrigação. Claro que algumas áreas vão ter limitações para essa prática, para esse manejo, para essa tecnologia, mas, de uma forma geral, irrigação também pode ajudar nesse momento as nossas lavouras. E uma outra dor, então nós falamos aqui, né, antes de eu passar para a segunda dor, nós falamos, né, que o clima é uma dor latente, que está latejando aí no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração e também no nosso bolso. Então, clima é um problema do jeito que está, mas temos algumas alternativas, como eu já mencionei, né, do sombreamento, das entrelinhas estarem ocupadas por vegetação, a irrigação, nutrição balanceada, eu esqueci de mencionar, né, mas a nutrição balanceada vai fazer também com que a lavoura ela possa resistir melhor a essas mudanças aí no clima. Então, ficamos aqui com a questão do clima. Uma outra dor, uma segunda dor, agora sim, entrando de fato nessa segunda dor, é a questão mão de obra. Mão de obra cada vez mais escassa e a mão de obra que existe hoje necessitando de capacitação. Nossa, que palavra difícil para falar às vezes. Precisando de se formar melhor, de se capacitar. Então, qual é a alternativa para que a gente possa atrair mais mão de obra, capacitar essa mão de obra ou então não ficar tão refém da mão de obra? Nossa região, aí entra aquilo que eu falei lá, em algumas regiões mais de topografia mais plana, você tem o diferencial da mecanização. Então torna-se um pouquinho mais fácil os manejos por conta do advento da mecanização. Porém, nós estamos em região de montanha, eu estou aqui na região inclinada, que não tem como passar um trator aqui para fazer os manejos, fazer adubação, pulverização, controle de plantas daninhas, né, aplicação de produtos no solo, colheita, não temos condições aqui na nossa região ainda. Mas algumas alternativas estão surgindo. Pensando em não ficarmos tão reféns da mão de obra, tem as técnicas aí de terraceamento. Temos vídeo também aqui no canal falando sobre isso. Temos as técnicas de terraceamento que podem favorecer, num primeiro momento, pelo menos os manejos anteriores à colheita. Claro que a colheita ainda a gente não consegue mecanizar aqui em específico na nossa região aqui de Espera Feliz. Porém, a gente consegue fazer muitos outros manejos mecanizados aqui se nós fizermos os terraços. Todas as áreas são passíveis ao terraceamento? Não. Exige-se um preparo de solo, conhecer o tipo de solo, fazer um estudo antes de nós implantarmos o terraceamento, porque ao invés de nós trazermos um benefício, se fizermos sem critério, nós vamos ter prejuízos. Então, terraceamento, você que vai fazer, tome muito cuidado. Procure ajuda, procure um técnico que possa te orientar na construção, na confecção desses terraços. Mas, se eu não tenho condições de fazer terraço, eu tenho que ter minha lavoura produtiva, porque o período que mais demanda de mão de obra numa lavoura de café é na hora da colheita. Então, se eu tenho uma lavoura produtiva, a mão de obra vai vir até a mim, porque eu tenho muito café para colher, a planta vai estar produzindo muito. E isso é uma alternativa. Outro detalhe com relação à capacitação, vou mencionar mais uma vez aqui, né, uma empresa que é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que capacita os produtores rurais para manejar melhor com as lavouras, seja de café, seja outras culturas. Então, o Senar é um auxílio na hora de capacitar a equipe de trabalho. Outra dor que a gente enxerga, já falamos aqui também, já demos exemplo, já batemos papo com produtores, que é a gestão. Entra de novo a gestão, né, Michel? Vou largar esse vídeo, vou sumir daqui, não quero ouvir você falar. Não faça isso, porque a gestão é determinante para o sucesso da sua atividade cafeeira, da sua propriedade. E aí, tá fazendo direitinho, tá fazendo dever de casa? Se você quiser mais, né, informações a respeito disso, tem um vídeo que nós postamos no canal há muito tempo que eu destrinchava os custos que incidem sobre a nossa saca de café. E também tem um bate-papo que eu tive, né, com o Juninho Canuto, lá da comunidade Taboão, dando o exemplo dele como produtor e como uma pessoa que está preocupada com a gestão. Então, é só você procurar aí no nosso canal, nós vamos deixar aqui também o link para que você possa assistir e
entender um pouquinho mais a respeito disso. Então a gestão é necessária, principalmente na hora de nós vendermos o café. Batemos um papo também com o Clebinho um tempo atrás, falando sobre comercialização de café, e ele mesmo falando da importância da gestão na vida dele como produtor, na hora de vender o café, de tomar a decisão por vender o café. E uma outra dor, que é uma dor latente também, foi um bate-papo que nós tivemos na semana passada com a Leia, com a Yara e com a Laís. 3 mulheres produtoras de café, 3 mãe e 2 filhas, que estão num processo de sucessão familiar. É uma dor também latente. Muitas propriedades estão deixando de ser cuidadas porque o proprietário está envelhecendo e os filhos deixaram a propriedade para cuidar de outras coisas, desenvolver outras atividades dentro da... outras atividades, né? Não dentro da lavoura, mas saíram para trabalhar fora, para trabalhar na cidade, formando em outras áreas que não são as áreas agrícolas. Então, isso é uma preocupação hoje nossa, como técnicos, né? Como produtores também, tá? E a minha propriedade, a lavoura, quem vai seguir, quem vai dar sequência ao trabalho? Então, é importante nós pensarmos nessa questão sucessória também. Quer saber mais sobre isso? Assiste o nosso vídeo da semana passada, que ficou muito bacana, né? O bate-papo, mostrando na prática ali, né, a sucessão acontecendo na propriedade da Leia, da Laís e da Yara. Porque é muito importante que o seu filho, produtor rural, siga os seus caminhos, os seus passos, para que não venha vender a propriedade e às vezes vende e o dinheiro vai embora e você vê isso aí e fica triste, se entristece, porque às vezes você não tomou conta direito do processo de sucessão. Tem que entregar a responsabilidade para ele e deixar ele se virar, né, no bom sentido da palavra. Claro que, como a Leia disse na semana passada, no vídeo da semana passada, com toda ali supervisão, com todo o apoio, mas tem que deixar ele também, o filho, tomar algumas decisões. É necessário isso. Então, vamos recapitular aqui essas 4 dores que nós falamos. O clima e as suas alternativas para resolver ou minimizar os impactos, né? Que é sombreamento, que eu disse, condução de vegetação nas entrelinhas, né? A nutrição, a irrigação, e podem existir outras alternativas. Varia de propriedade para propriedade. Outra dor, mão de obra. Difícil mão de obra hoje. E a que tem, precisa se capacitar. Então, demos aí o exemplo do terraceamento para não ficar tão refém da mão de obra. Demos também o exemplo, né, da capacitação com relação ao serviço prestado pelo Senar. Também falamos aqui, né, do cuidado dos manejos na lavoura, para que ela sempre tenha uma boa produtividade, para que atraia essa mão de obra aqui para a lavoura. Falamos também a respeito aqui do processo de gestão, resumidamente, porque, como eu disse, temos vídeos anteriores aí que vão destrinchar melhor a questão da gestão. Então, gestão é de suma importância, principalmente na decisão de venda do nosso produto. Temos lá, né, a conversa, o bate-papo que nós tivemos com o Daniel falando sobre o mercado de café. Foi uma semana inteira de bate-papo com ele, e ele frisa muito bem também nesse bate-papo que a gestão, elas tem que estar à frente para que a gente consiga comercializar o nosso café e obter lucro, encher o nosso bolso de dinheiro. E, por último, né, a dor última que nós falamos, da sucessão, que é necessário acontecer nas nossas propriedades para elas não ficarem abandonadas a Deus dará. E vou convidar você a participar desse vídeo de hoje. São vários assuntos num vídeo só, mas é para você refletir. Nós tivemos esse bate-papo ontem, né, sobre essas adversidades, sobre essas dores da cafeicultura, lá em Manhuaçu, né, no encontro do agronegócio do Cicobi Cred Livre. Né? Estive lá fazendo uma palestra, batendo um papo com os produtores que lá estavam. Falamos sobre isso. É um assunto extenso que dá um curso, esse assunto, né, de como nós podemos minimizar os danos, né, essas adversidades na nossa atividade cafeeira. Então eu convido você a participar comigo, deixando aí nos comentários quais as estratégias você tem usado, que você tem lançado mão para fugir desses problemas ou minimizar esses problemas aí na sua lavoura. Deixa aí nos comentários. E nós vamos ficando por aqui, mas antes, como sempre faço,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque as notificações para que o YouTube possa te avisar de todos os vídeos que nós postamos aqui semanalmente. Às vezes atrasa um dia, como hoje, né? Era para ter postado ontem, mas nós estamos postando hoje. Mas você não vai ficar sem o bate-papo da semana. E joinha mais uma vez, curte esse vídeo, aperta aí, né, o joinha e curta esse vídeo, que o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas, vai entender que ele tem relevância e mais cafeicultores como você podem se inteirar mais um pouquinho a respeito da cultura do café e os desafios que nós enfrentamos. Então, compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, vai aí, no compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, nos ajude a divulgar a cafeicultura para mais e mais pessoas que amam o café como você e eu amamos. Agora sim, na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus e vou parar de prometer, o podcast está aí, batendo na porta. Esse mês agora de setembro não vai passar sem que nós inauguremos o nosso podcast, o GaiaCast. Então já avisa para todo mundo, gato, cachorro, papagaio, periquito, pai, mãe, irmão, filho, filha, avisa para todo mundo que a Gaia vai estrear o seu podcast, o GaiaCast. Fique ligado que nós vamos trazer ao longo da semana mais informações sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.